Bom dia, turma do sétimo ano. Aqui é o professor Vitor, professor de Geografia. Nós estaremos aí discutindo o capítulo 5, Brasil, Herança Cultural, nas páginas 120 a 127, ok? Então abram aí para nós iniciarmos a discussão. Quem é a nação brasileira, certo? Primeiramente, o cenário 1 do capítulo inicia com a seguinte frase: um mulato chamado Brasil. Nós então iremos entender as definições, mas para saber quem é a nação brasileira é preciso entender o conceito de nação. Então, nação se refere ao povo, certo? Ao povo de uma determinada localidade, mas que estão ali unidos, né, por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos. Ou, né, apesar de estar separados geograficamente, estão unidos por identidade de origem, né, como costumes e religião. Certo? Então, esse é o conceito de nação, certo? Nação é um povo que está ligado por laços históricos, culturais, econômicos e linguísticos, ou apesar de estar separado, tem uma mesma origem, costumes e religião, certo? Então, esse é o conceito de nação, certo? E existe um outro conceito que é o de Estado-nação. Estado-nação nada mais é que o país que abriga esse povo, sendo que em um mesmo Estado-nação, ou seja, né, por exemplo, o Brasil, né, que é um Estado-nação, pode existir diversas nações, né, no sentido de diversos povos, ok? Então, o nosso país é um exemplo muito claro sobre isso. Nós temos diversos grupos formadores da população brasileira, certo? Então, diversos grupos que formam a nossa população. Podemos citar o indígena, abre aspas aqui para nós fazermos uma nota aqui de colocação. Dia 19 de abril foi o dia do índio, e não há nada que comemorar, infelizmente. É um dia para lembrarmos que a existência do índio, ela nos passa um sentido de luta, um sentido de lutar pelo que é seu por direito, de suas terras, de preservação do seu habitat natural, preservação dos seus recursos, preservação das suas terras, preservação da sua cultura e principalmente preservação das suas vidas, ok? Então, dia 19 de abril é o dia do índio, mas infelizmente não temos muito a comemorar, né? Ano passado houve um recorde, certo? Um recorde dos últimos anos de assassinatos de indígenas, ok? Grande parte desses assassinatos gerados por questões de posse de terras que são por direito dos indígenas, mas que são terras muito ricas, com diversos recursos naturais e que são alvo de ganância de diversos poceiros, grileiros, fazendeiros, né, alguns políticos, né, alguns do alto escalão da política, do executivo do nosso país, mas que infelizmente tem acarretado toda essa comoção em relação às terras indígenas no assassinato de diversos índios. Okay? Então fecha aqui o parênteses, voltando ao assunto de hoje. O indígena é uma dessas divisões dos grupos formadores da população brasileira, juntamente com o branco e o africano. Então, o indígena, certo, era o natural, era o habitante, o primeiro habitante aqui da nossa terra, que tem por herança toda essa terra como sua, apesar de dia após dia, como nós vimos no slide passado, perder espaço, perder território, ok? Já o branco, ele é principalmente o europeu, certo? Principalmente o europeu. Já o negro, né, ele sofre um processo de miscigenação, né, cruzamento entre si, principalmente cruzamento entre branco ou com indígena, né, e acaba gerando o mestiço ou pardo, certo? Então, muita gente no Brasil se auto-identifica, se auto-enxerga como pardo. E o pardo são denominações não oficiais, ok, gente? Okay? Porque o pardo, ele se refere a uma ausência de cor definida. Eu, particularmente, né, o professor Vitor, eu me identifico como pardo, porque eu não vejo uma definição de fato de minha cor. Então
Também é o caso do mulato também, né, que é a mistura do branco com o negro, né, o do caboclo, que é a mistura do branco com o indígena, ou do cafuzu, que é o indígena mais o negro, certo? Então, há todas essas questões aí de diversidades, das misturas aí das etnias aqui no nosso país, certo? Então, nós já discutimos a respeito dos indígenas aqui no nosso país, ok? Segundo a FUNAI, existe aproximadamente 900 mil nativos hoje, né, que estão distribuídos aí em 568 áreas indígenas, né? Faz aí um total aproximadamente de 101,2 milhões de hectares, né? Que equivale, infelizmente, somente a 11,85% do território brasileiro, né? Que eles, pelo contrário, tinham toda a terra como deles. São constituídos aí por 227 etnias, certo? 227 nações diferentes, certo? E eles têm aí uma divisão de mais de 180 línguas, certo? Então nós podemos aí citar, né, os troncos linguísticos, né, aqui dos indígenas, dos povos indígenas brasileiros, o tronco tupi, o tronco G, o tronco caribe, o tronco auruque, tucano, a família Pano, a família Bororó, a família Yanomami, grupo Ticuna, tá? O tronco Cariri, certo? Que faz parte aí dos indígenas aqui da nossa região também, ok, gente? Então, essa aí são a composição hoje dos indígenas aqui no nosso Brasil e as diversas pessoas que são descendentes, né, de indígenas aí que sofreram com o processo de miscigenação. Aqui no Ceará, quase que os indígenas foram totalmente extintos, né? Sobrando aí pequenas comunidades, né, mestiças em algumas áreas aqui do nosso estado, ok? Já o branco, ele tem origem europeia, certo? Principalmente do Atlântico e Mediterrâneo, que são casos de portugueses, italianos, espanhóis, mas também tem germânicos, né, alemães e holandeses, mas há também eslavos, há uma mistura muito grande aqui no nosso país, né, como são poloneses e russos, e há a presença dos asiáticos e do pessoal do Oriente Médio, né, os turcos, os árabes, os judeus e os libaneses. Esses são o pessoal aí de origem branca, mas inicialmente se deu a nossa mistura aí com os povos do Atlântico Mediterrâneo, principalmente portugueses e espanhóis. Ok, gente? Então, a maior concentração de brancos no nosso país, ela ocorre na região sul, e os maiores percentuais da população branca do nosso país estão nos estados da região sul, certo? Então, lá concentra a maior parte desses brancos aqui do nosso país, ok, minha gente? Então, o africano, ok? Certo? Então, o africano, ele vem para o Brasil, né, através da exploração da mão de obra, que ela ocorre com a vinda de africanos escravizados, né, trazidos do continente africano, principalmente, certo? Da área do Congo, da Angola, da Costa dos Escravos, da Costa do Ouro, da Costa do Marfim, de áreas islamizadas, né, da área mais oriental ali, da África e de Moçambique, certo? Então, as principais etnias são os bantus e os sudaneses que vêm para o nosso país, certo? O Brasil ele chegou a receber 3,5 a 4 milhões de negros, certo? Então, vocês têm uma ideia, hoje uma das capitais mais populosas do nosso país é a cidade de Fortaleza, que é a capital do nosso estado, certo? Ela é a quinta cidade mais populosa no nosso Brasil, perdendo apenas para São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, em quinto lugar Fortaleza, certo? E a população de Fortaleza, com a sua região metropolitana, ou seja, com as cidades que estão em volta de Fortaleza, elas chegam a quase 4 milhões. Então, para vocês terem uma ideia, né, foram trazidos de negros africanos escravizados para o Brasil, praticamente a população de hoje da cidade de Fortaleza, nos navios negreiros, ao longo aí de alguns séculos aí, para o nosso país, ok, gente? Pouco se fala também sobre os grupos islamizados, certo? Que foram trazidos aqui para o nosso Brasil.
Então, esses grupos eles não ficavam aqui conformados com a escravização, tranquilos aí, né, aceitando. Havia diversas revoltas, diversos processos de insurreição, de lutas contra os maltratos, contra os cativeiros, certo? E vocês vão entender um pouco aí dessas ondas, dessas correntes migratórias do Oceano Atlântico, através aí do mapa da página 125, ok, gente? Certo? Então, essas três divisões aí, esses três grupos são os grupos formadores da população brasileira, ok? Então, gente, para nós concluirmos a nossa aula, nós iremos falar sobre a figura do negro afro-brasileiro e a desigualdade entre esses grupos aqui no nosso país, ok? Primeiro ponto que nós temos que destacar é a discriminação racial, né? Existe hoje no nosso país o racismo, ele é crime, certo? Mas por muito tempo não era. Então essas pessoas eram vítimas de preconceito, de racismo, né? Querendo a todo momento associar a figura do negro com a figura do escravo, né? Então é uma luta das comunidades negras hoje aqui no nosso país. A desassociação do negro com o escravo. Eles não são descendentes de escravos, certo? Os negros não descendem de escravos. Os negros descendem de povos escravizados, ou seja, certo? Eram povos livres que, contra a sua força, foram trazidos para o nosso país e foram escravizados. Então, existe um processo de discriminação, que é o ato de separar, de segregar pessoas por conta das origens raciais, que inclusive diferenciar pessoas por questão de raça é uma incongruência, é uma coisa incorreta. Por quê? Porque não existe raça entre seres humanos, existe etnias, existe, né, conjunto de costumes, conjunto de características diferentes, mas raça humana é um conceito que não existe, certo? Então, isso inclusive foi reconhecido pela justiça no nosso país e hoje o racismo ele é crime, mas existe aí de fato um racismo velado. Velado quer dizer coberto, escondido, né? Como assim, professor? Né? Com pessoas brancas ocupando os melhores cargos, ganhando os melhores salários, tendo as melhores oportunidades, tendo as maiores heranças, as maiores empresas, e isso foi gerado por mais de 300 anos de escravização das comunidades negras, o qual quando ocorreu a Lei Áurea, em que os negros foram libertados, não houve uma inserção dessas comunidades na sociedade, elas foram de fato dispensadas e jogadas à própria sorte, e isso gerou de fato um racismo velado hoje, que nós temos aí que desvelá-lo e destruí-lo, como por exemplo a disparidade salarial, né? Disparidade se refere à diferença salarial, que a menor diferença salarial entre brancos e negros, né, no nosso país é na região sul, a menor, e ela chega a ser 70% de diferença do salário de negros e brancos, e é a menor, certo? É a menor no nosso país. Então, isso é uma forma de racismo velado. O nosso país ele tem uma diversidade étnica muito grande, certo? Então, inclusive os que se declaram brancos, certo? Eles não são totalmente descendentes de branco. Então, 97% dos brancos brasileiros eles têm ancestrais europeus pela linhagem paterna, mas já pela sua linhagem materna, certo? 39% dessas pessoas são descendentes tanto de pais quanto de mães europeus, né, a sua descendência, mas 33% ameríndios, ou seja, pais europeus e mães indígenas, e 28% pais europeus e mães africanas. Ou seja, 61% dos brasileiros que se dizem brancos, eles têm aí herança indígenas e africana em seu patrimônio genético, certo? Então há uma diversidade étnica muito grande no nosso país, certo? E, infelizmente, o racismo continua a ponto, né, de dados apontarem aí que é mais fácil você ser morto no nosso país
por ser negro do que por ser branco, certo? Então, isso ocorre devido a uma certa falta de uma estrutura social que de fato devolvesse ao local de direito os negros da nossa sociedade. Por isso que nós não podemos criticar políticas sociais de inserção das comunidades negras a direitos sociais, como as cotas raciais, né? Como programas sociais. Não é uma forma de duvidar da capacidade, mas não tem como você comparar, né, uma pessoa que tem todo o tempo dedicado apenas para os estudos com uma pessoa não só de negros, certo? Existem negros também, mas existem de outros grupos, né, que tem que trabalhar e estudar para poder manter a sua família e poder ter um futuro melhor. Então, é difícil conciliar trabalho e estudo, é complicado. Então, quem tem a oportunidade de dedicar só ao estudo sempre vai estar um passo à frente. Por isso, as políticas de inserção, com as cotas raciais, entre outras coisas, ok? Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês leiam o material, retirem as dúvidas de vocês, certo? Leiam aí o trechinho da página 128, o fim de um sonho, o começo de um ideal, ok? E a atividade eu vou estar mandando por aula. Tudo de bom para vocês, espero que vocês aí se cuidem, fiquem bem e até mais. Tchau.